Efésios 6 é um capítulo poderoso que encerra a carta do apóstolo Paulo aos cristãos de Éfeso. Com palavras firmes e profundas, Paulo exorta os crentes a se revestirem da armadura espiritual para enfrentarem as batalhas invisíveis da vida. Ele não fala de armas físicas ou lutas humanas, mas sim de uma guerra espiritual constante, travada contra forças malignas que operam nos bastidores do mundo. Essa passagem se torna um guia essencial para todo aquele que deseja permanecer firme na fé, vencer as tentações e resistir às investidas do inimigo. O capítulo começa com exortações sobre relacionamentos familiares e sociais. Paulo orienta filhos a obedecerem aos seus pais no Senhor, porque isso é justo. Ele cita o mandamento de honrar pai e mãe como o primeiro mandamento com promessa, prometendo longevidade e bem-estar àqueles que obedecem. Já aos pais, especialmente aos pais crentes, Paulo ordena que não provoquem os filhos à ira, mas que os criem na disciplina e na admoestação do Senhor. Isso demonstra que o Evangelho transforma não apenas o coração, mas também as relações dentro da casa. Em seguida, Paulo fala aos servos e senhores, equivalentes hoje a empregados e patrões, instruindo-os a agirem com respeito e sinceridade, como se estivessem servindo a Cristo. O Evangelho não anula as estruturas sociais da época, mas transforma a maneira como os crentes se comportam dentro dessas estruturas. Tanto o servo quanto o senhor devem saber que tem um mestre no céu, diante de quem não há acepção de pessoas. Esse ensino revela o princípio da igualdade espiritual entre todos os que estão em Cristo. A partir do versículo 10, Paulo muda o tom da carta para um chamado solene à guerra espiritual. Ele escreve: "No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder." Aqui Paulo não está chamando os crentes para confiar em sua própria força, mas para se fortalecerem no poder de Deus. Isso é essencial, pois a batalha não é contra carne e sangue, e sim contra principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso e forças espirituais da maldade nas regiões celestiais. Para se manterem firmes nessa batalha, os crentes são instruídos a vestir toda a armadura de Deus. Essa armadura espiritual é composta por 7 peças fundamentais, que representam atitudes, virtudes e verdades espirituais que protegem o cristão. Cinturão da verdade. A verdade é o que sustenta toda a armadura. Sem ela, tudo desmorona. A verdade de Deus revelada na sua palavra deve ser o fundamento da vida do cristão. É por meio dela que se discernem as mentiras do inimigo e se anda em retidão. Couraça da justiça. Essa peça protege o coração. Não é uma justiça própria, mas a justiça de Cristo que é imputada ao crente. Viver em integridade e justiça protege contra as acusações do maligno. Calçados da preparação do Evangelho da paz. Os pés devem estar prontos para anunciar a paz do Evangelho. A firmeza na caminhada cristã vem de estar pronto para se mover segundo a direção de Deus, levando reconciliação e esperança. Escudo da fé. A fé é o que apaga todos os dardos inflamados do maligno. Quando o inimigo lança dúvidas, medo, culpa ou tentações, é a fé firme em Deus que nos protege. Capacete da salvação. A mente do crente precisa estar protegida. O conhecimento da salvação e da identidade em Cristo guarda os pensamentos contra ataques de desânimo, confusão e engano. Espada do Espírito. A única arma ofensiva da armadura é a palavra de Deus. Com ela, Jesus derrotou o diabo no deserto. Um crente que conhece e proclama a palavra é capaz de resistir ao mal com autoridade. Oração em todo o tempo. Embora não seja representada por uma peça da armadura, Paulo conclui dizendo que devemos orar em todo o tempo, com todo tipo de oração e súplica. A oração é a força que ativa e sustenta toda a armadura. É por meio da oração que nos mantemos conectados com Deus e sensíveis à sua direção. Paulo pede que a igreja ore por ele também, para que ele tenha ousadia ao proclamar o Evangelho. Mesmo sendo um apóstolo experiente, Paulo reconhece sua dependência da intercessão dos santos. Ele escreve de dentro de uma prisão romana, e mesmo preso, sua maior preocupação não é sua liberdade, mas a fidelidade à missão de anunciar o Evangelho com coragem. A carta termina com uma bênção de paz, amor com fé, e graça a todos que amam sinceramente a Jesus Cristo. É uma conclusão suave, porém poderosa,
que mostra que a vida cristã é sustentada pela graça e pelo amor de Deus. O ensinamento de Efésios 6 é extremamente atual. Vivemos dias em que o mundo tenta constantemente desviar a mente e o coração das verdades de Deus. Muitos vivem como se a vida cristã fosse apenas uma filosofia ou uma religião. Mas Paulo revela que é, na verdade, uma batalha constante entre o reino de Deus e o reino das trevas. O cristão precisa estar vigilante, preparado e firmemente enraizado na palavra e na oração. A armadura não é opcional, é essencial. Nenhum soldado vai para o campo de batalha sem se proteger. Assim,